Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória. E hoje temos a honra de aqui em Brasília ter a presença de Adriano Facioli, que tem um canal no YouTube chamado Frank Java. E é um canal sensacional em que ele fala de psicologia, de uma forma até um pouco mais densa, temas filosóficos. Ele vai falar até mesmo de tecnologia, opiniões polêmicas envolvendo política. Enfim, está aqui hoje para falar um pouco sobre a análise do comportamento. Valeu, Adriano, pela participação aqui. E seu apelido é Frank Java, né? De onde que veio esse apelido? É o apelido da graduação. Eu me graduei pela USP de Ribeirão Preto em 1995. E no período de graduação, o pessoal acabou dando o apelido lá de Frankenstein, Frank, muita cicatriz pelo corpo, coisa de criança que foi muito arteira quando pequena, né? Muita cicatriz pelo corpo, Frankenstein. E agora fazendo aquela carteirada básica, além de graduado em psicologia... Eu fiz a graduação pela USP de Ribeirão Preto, mestrado e doutorado pela UNB. Muito bem. Doutorado em 2003, já sou um doutor meio velhinho. Já um doutor vovô aqui no YouTube. E vamos falar de alguns temas que são até polêmicos e como você vai trabalhar com análise do comportamento. Vai falar mais de skin. Alguns temas que são polêmicos na psicologia. E o primeiro é que, às vezes, a pessoa usa uma mudança de hábito, por exemplo, para a obesidade ou parar de fumar. E às vezes vamos falar uma fobia, por exemplo. A pessoa tem medo de barata e fala que às vezes aquela dessensibilização não é uma mudança de verdadeira, que não é uma mudança autêntica porque ela foi de fora para dentro, não foi de dentro para fora. Como que a análise de comportamento vê isso? E tem críticas, inclusive, de que seria só uma eliminação de sintoma. Pois é, um elemento de sintoma, não trabalharia os determinantes e tal. Essa é uma crítica que, se for feita de fato a análise do comportamento, é uma crítica equivocada, uma crítica de quem não conhece a análise do comportamento. Então explica como é a análise do comportamento. No caso, você não simplesmente aplica técnicas, você não simplesmente tem um problema ali e vai aplicar, você não tem um pacote pronto para sair aplicando as técnicas. Não é assim que se trabalha. Você tem que fazer uma análise funcional, que é a análise dos determinantes do comportamento, junto ao cliente, ao paciente. Você tem que fazer uma análise muito bem feita. Então você tem que estar junto, tem que ouvir, tem que tentar de fato entender os determinantes do comportamento, que é comportamento, conceitualmente, para análise do comportamento, ele é um evento complexo, né? Então você tem que entender os determinantes junto com o cliente, com o paciente, e de fato tentar aí começar a intervir nesses determinantes. E no caso, o comportamento, ele tem a concepção da análise do comportamento, de comportamento ele tem uma tríplice determinação, uma tríplice contingência. O melhor termo é a tríplice contingência. Você tem então um evento antecedente, o comportamento e a consequência. O evento antecedente, o contexto, é aquele que evoca o comportamento. Então, no caso, por exemplo, de um medo, né? O medo de elevador, que é uma fobia, né? Você está dizendo que está com medo de elevador. E você tem o que? Aquele estímulo, estar ali onde tem elevador, ou ver cena de elevador, estar dentro do elevador, isso aí é um antecedente que pode fazer com que esse sujeito isso pode aliciar, pode produzir respostas emocionais. Ele pode ter sudorese nas mãos, ele pode ficar taquicárdico, ele pode de fato ficar num estado emocional alterado, com medo, né? Então você tem isso. E você tem também, aí no caso, a evocação de comportamentos que são chamados comportamentos operantes, que são basicamente mantidos pelas consequências. Você pode sair correndo, por exemplo, pode sair correndo, porque saindo correndo ele evita aquela estimulação aversiva. E o comportamento tende a se manter, o comportamento existe, porque ele tem relação com consequência. A consequência, de modo geral, que é mantenedora dos comportamentos. E no caso, quando se fala, por exemplo, de que a mudança tem que ser de dentro para fora, isso não faz sentido para a análise do comportamento. Para a análise do comportamento é até o contrário, as mudanças são sempre de fora para dentro, porque quando você tem esse olhar mais concreto mesmo, para as determinações concretas, para as interações do sujeito com o mundo e com as pessoas, você tem esse olhar, você percebe que o sujeito está o tempo todo sendo influenciado, estimulado, e que o comportamento dele se altera, existe mudança do comportamento conforme existem mudanças tanto nos eventos que antecedem, nos contextos que evocam comportamentos, como em suas consequências. Eu acho que você, até antes, conversando aqui, a gente já falou um pouco do comportamento de birra, o comportamento do valentão, né? E assim, vamos pegar, por exemplo, o comportamento de birra de uma criança.
no caso, o evento antecedente, o que evoca o comportamento de birra, ela vê o que ela quer. Ela quer, às vezes, um doce, um pirulito. Esse é o evento antecedente. Isso faz com que a criança tenha, no caso, começa a se comportar aí pedindo esse doce, e se o pai não responde imediatamente, começa o comportamento de birra. E é aquela história, tem pessoas que acham que vão resolver esse tipo de situação, às vezes dando o que a criança quer, e quando ela está fazendo uma birra. Enquanto ela está fazendo uma birra, se você der o que ela quer, você está criando um outro problema. Você resolve na hora ali, a birra acaba porque conseguiu o que queria a criança, mas você cria um outro problema porque você está ensinando a criança que com birra você está gratificando a birra. Então você está ensinando que com birra ele vai conseguir o que ele quer, né? Ele vai conseguir lá pelo menos o doce. E no caso, o que você tem aí? Você tem uma criança birrenta, ela é birrenta porque, de modo geral, quando você faz a análise funcional, ela é birrenta porque fazendo birra ela consegue o que ela quer. A mesma coisa do valentão. Por que é valentão? Né? O sujeito foi lá e bateu no outro, ficou agressivo. Por que ele bateu e foi agressivo com o outro? Porque ele estava com raiva. Estar com raiva não explica nada. Você recorrer a sentimentos, sensações, acreditando que você explica o que as pessoas estão fazendo e ajuda a resolver a situação, não ajuda. Então, você precisa ser mais calmo, você precisa ser menos estressado, nada disso é significativamente eficaz, porque, no caso, o estar com raiva, ele ficou com raiva, ele bateu porque ele estava com raiva, isso não explica nada, explicação circular, ele bateu porque o outro provocou, né? O outro provocou foi um evento antecedente. Então, é um evento que de alguma forma evoca, né, o comportamento, mas o sujeito é valentão porque sempre que ele age de forma agressiva, ou quase sempre, o outro obedece. A consequência é que as pessoas obedecem, as pessoas se calam. Então é isso que, de alguma forma, faz o sujeito ser valentão. Né? Agora a dica para a criança, tá enchendo o saco, ela está assistindo aqui, com a criança enchendo o saco dele. Tá fazendo uma birra. Não quero que você assista o vídeo do YouTube, não. O que ele pode fazer com essa criança? Lembrando que acorrentar, amordaçar não está na lista das opções que a gente tem disponíveis aqui para o nosso público. A questão é que as pessoas vão apelar muito rapidamente para punição. Punição é você fornecer uma consequência muito ruim para o sujeito. Você pode bater, pode humilhar, né? E o que punição faz? Punição não acrescenta informação para o sujeito. Punição não ensina quase nada. Punição somente retira comportamentos. Ela só tem um decréscimo de informação na interação, um decréscimo de informação no repertório comportamental do sujeito. Então, alguém que está se comportando de maneira indesejável e você vai lá e simplesmente pune, dá uma palmada, xinga, humilha, o sujeito pode ali te obedecer naquele contexto, mas você não está acrescentando, você não está... Mas você pode estar até gerando comportamentos que não são controlados. Porque não é o mais desejável. Tem inclusive um vídeo no canal que eu trato disso, que é sobre controle aversivo, e de fato o caminho do amor é melhor e mais desejável. Esse tem décadas de experimentação, tanto com seres humanos quanto com animais, e uma teoria muito consistente por detrás disso, para dizer o quê? Para dizer, de forma até conclusiva cientificamente, que o caminho mais desejável é o caminho do amor. Não é o caminho da dor. Que não é necessariamente gratificar a criança com a birra. Pois quando você deixa de gratificar, você não está simplesmente adotando o caminho da dor. Uma coisa é a criança fazer birra e você descer a porrada nela. Uma criança fazer birra e você bater, xingar. E aí a punição, no caso, que é o caminho da violência. No caso, não gratificar a birra não é controle aversivo, não é se utilizar de violência, tá? Você simplesmente não está gratificando. A tendência, é claro, de um birrento, ele já é birrento e você não gratifica quando está fazendo a birra, a tendência é a birra aumentar em magnitude, haver variabilidade da birra, vai fazer birras diferentes e tudo. Então não é fácil também lidar com essa latência que o sujeito não está tendo que ele sempre teve, tá? Mas com criança, a gente sabe, eu acho que até com adulto, de certo modo também, nós temos que oferecer alternativas. Não basta você, tá lá fazendo birra, tudo, você simplesmente não atende, não faz nada e não oferece nada em troca. Nessa hora você oferecer alguma coisa em troca diante da exibição de um comportamento desejável, que não seja birra. Então retirar o sujeito daquele contexto de estímulos, daquele contexto em que ele está na loja de doce, está no local onde está evocando esse tipo de comportamento. Você retira, você tira o foco, tenta de alguma forma mudar essa contingência, esse contexto,
E aí, a partir de um novo contexto, o sujeito passa a ter comportamentos diferentes. E tendo comportamentos diferentes, aquele comportamento que se aproxima do desejável, ele tem que ser gratificado. Então a gente tem, assim, isso se trabalha muito, a análise de comportamento, ela acaba também sendo muito utilizada com o condicionamento de todo e qualquer ser, inclusive animais, né? Então, assim, se você pega, por exemplo, o Alexandre Rossi, o Dr. Pet, o Dr. Pet é mestre em comportamento animal. Se utiliza muito de análise do comportamento, dos conceitos e dos conhecimentos que foram acumulados pelas pesquisas em análise do comportamento durante décadas. Ele se utiliza muito ali para ter, no caso, fazer o condicionamento animal, a aprendizagem do animal. E você pode ver que o Alexandre Rossi se utiliza muito pouco de controle agressivo também. Trabalha muito com amor mesmo, tá? Então, a análise do comportamento, ela ensina muito. Laranja Mecânica é uma crítica a isso, né? A Laranja Mecânica é uma crítica às tentativas de mudança de comportamento por meio de controle agressivo, por meio de coerção, de violência, de pareamento com estímulos agressivos. Estavam ali o tempo todo fazendo o quê? Tinham imagens de violência e pareavam imagens de violência com sensações de náusea, porque ele tinha um medicamento que tinha sido injetado nele, ele era um psicopata, então ele colocavam cenas de violência, cenas que ele gostava, ele era violento, cenas de estupro, cenas que o psicopata gostava. E ao mesmo tempo ele estava passando mal com náuseas, então houve esse pareamento, que a ideia aí era de fazer um contracondicionamento clássico correspondente. E esse é o controle agressivo. O controle agressivo, ele tem diversos efeitos danosos. O filme é uma tentativa de mostrar isso, que o melhor caminho não é o controle agressivo, tá? De certo modo é uma crítica a isso também. Agora, voltando àquela questão inicial, para a gente poder arrematar o nosso vídeo, da mudança de dentro para fora. Pois é, né? A mudança para análise de comportamento é de fora para dentro, não é de dentro para fora, porque nós estamos o tempo todo, como eu já disse, nós estamos sendo influenciados o tempo todo, nós estamos sofrendo a ação das interações, a ação dos seres humanos, a ação e os sentimentos. E fala sobre o sentimento. Pois o sentimento ele é importante, você ouvir o sentimento dentro do consultório, ouvir bastante sobre o sentimento, a pessoa falar do que ela está sentindo, ela falar até sem pensar muito, porque ele dá boas pistas do que está acontecendo na vida dessa pessoa, para ela entender melhor ela mesma. Falando de sentimentos, ela consegue se observar mais. Esse comportamento de auto-observação quando fala de si é muito importante, porque ela vai entendendo melhor o que está acontecendo, quais foram os eventos que despertaram os comportamentos indesejáveis, quais foram os eventos que despertaram sentimentos indesejáveis, ruins, patológicos, tudo aquilo que está fazendo a pessoa sofrer. Então é muito importante falar em primeira pessoa e falar duas vezes antes de pensar. Eu acho que é interessante assim, quando a gente traz até um pouco a questão do legado freudiano, da questão da associação livre, que é falar sem pensar para trazer o sentimento, porque ele vai funcionando como uma espécie de cordão aí, de trilha de Ariadne para sair do labirinto, para você entender melhor o que está acontecendo e poder ir se resolvendo. E eles são muito mais efeitos, na verdade, do que realmente... Os sentimentos são efeitos. Skinner, em um de seus livros, Ciência e Comportamento Humano, no capítulo 3, se não me engano, ele é muito claro em relação à pergunta que ele faz, e a pergunta é interessante ser respondida rapidamente, sem pensar também, né? Porque a gente costuma responder rápido quando responde sem pensar. A pergunta dele é a seguinte: o sujeito está bebendo muita água. Por quê? A tendência das pessoas responderem que o sujeito está bebendo muita água porque ele está com sede. E essa é uma explicação que não é uma boa explicação, porque é uma explicação circular. Se ele está bebendo muita água porque está com sede, beba mais água, diminui a sede, e assim você entra numa explicação circular que não vai para lugar nenhum. Importante você tentar, de alguma forma, entender por que ele está com sede. Porque a sede e o comportamento de beber muita água, ambos já são efeitos das interações do sujeito com o mundo e com os outros. O sujeito pode estar bebendo muita água e estar, inclusive, com sede, porque ele está se alimentando com muito sal, ele pode estar tendo uma atividade física excessiva do trabalho dele, que você não conversou, não está sabendo. Ele pode estar num ambiente muito árido, muito seco. Então, isso de fato são hipóteses mais científicas, até para você de fato começar a entender melhor o que está acontecendo com aquele sujeito, por que ele está tendo aquele comportamento que não é o comportamento mais desejável. Muito obrigado, sensacional. E se você está inscrito no meu canal, você teria
que visitar o canal do Frank Java, senão não adiantou nada, você não vai aprender mais sobre psicologia. Gostou desse vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no canal do Frank Java, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal, ou então clica aqui e assista nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.